Shalom pessoal, Rabino Jacques. Eu venho aqui hoje compartilhar com vocês uma pergunta que alguém me fez que eu achei muito curiosa, muito relevante e muito moderna. Que é o seguinte, que na verdade tem a ver com a confluência entre o judaísmo e a ciência. Eu lamento muito dizer para vocês que o judaísmo não é científico. O judaísmo promove a ciência, muitos judeus são cientistas, porém, enquanto religião, o judaísmo se rege por regras claras, estabelecidas, antigas, que não tinham, às vezes, muito de ciência. Tá? Então, qual foi a pergunta? A pergunta, e que eu já vi muito no Brasil, o pessoal faz o teste de ADN, esse que eu acho que você tira um pouco de uma coisa assim dentro da bochecha, aí você manda, aí eles te mandam o teu resultado dizendo, você tem 14% de búlgaro, 17% de não sei o quê, e 1% de judeu. O sujeito me liga daqui de Kansas City dizendo, Rabino, eu descobri que eu tenho 1% de judeu, então eu quero aprender o judaísmo. Aí eu tentei explicar, mas eu tenho várias coisas que eu tenho que contar para vocês antes, né, de chegar ao ponto do sujeito. O judaísmo, como eu já disse, não é uma religião que se baseia na ciência. A tônica desse canal meu aqui é discutir que há várias formas de ser judeu, e a minha forma é uma maneira liberal, né, uma maneira mais moderna, mais aberta, mas ainda assim baseado em conceitos antigos e fiel a esses conceitos. Né? Eu tive um caso, eu correlato isso de certa maneira, eu vou chegar na história, prometo, que eu tinha um casal que eu converti a moça e casei esse casal, e aí, eventualmente, eles quiseram ter filhos e ela, infelizmente, não podia carregar a gestação. Ela produzia óvulos, né? Mas não podia levar o feto a termo. Então, a irmã dela, como eu disse, essa moça não nasceu judia, mas se converteu, portanto, para nós ela é judia. Aí, ela convenceu, conversando com a irmã dela, que não era judia, concordou, super legal, em ser com a barriga de aluguel. Não era de aluguel porque ela não pagou, ela fez o favor para a irmã. Então a irmã gestou o feto, né, feito do óvulo dela, o espermatozoide do marido, ambos, portanto, judeus, criou o zigoto, né, o óvulo, e colocou dentro da cunhada e fizeram gêmeos, que nasceram gêmeos. Aí veio a pergunta se essas crianças eram judias. Uma pergunta excelente, uma pergunta relevante. E eu pesquisei muito e a resposta é até curiosa. A resposta é assim, desde o ponto de vista judaico tradicional, judeu é quem nasce de um ventre judaico ou quem se converte. Sem levar em conta como que esse óvulo chegou lá, o fato é que uma mãe não judia, uma mulher é um amor, né? Fazer isso pela irmã. Uma mulher não judia gerou e saiu dela os dois bebês. Portanto, desde o ponto de vista ortodoxo, essas crianças, apesar de que nós sabemos que tem um óvulo e um espermatozoide judaico, né, não são judeus, teriam que se converter. Já, desde o ponto de vista liberal, não. Tendo em vista que nós entendemos, né, a ciência, a modernidade, que o pai e a mãe são judeus e criaram um óvulo que por acaso ela não pôde gerar, mas a cunhada gerou, a irmã né, dela gerou, então bebês são judeus, não haveria necessidade de convertê-los, que foi o fato que eu fiz. Depois eram dois meninos, eu fiz o Brit Milá deles e tudo. Tá? Isso é para te dar uma ideia. Agora, a pergunta do 1% judaico, eu vou chegar lá ainda. Para mim, essa pergunta do 1% judaico me faz pensar, o sujeito que chega para o Rabino e diz, Rabino, acabei de comer uma chuleta de porco. Quanto tempo que eu tenho que demorar para poder comer pudim de leite?
entendendo que você não deve misturar carne com leite, porém a ironia está no fato de que o porco também você não deve comer, né? Então, o que acontece é o seguinte, 1%, imagina, você tem uma panela de arroz com feijão, tem 99% arroz, 1% feijão. Você chama isso de arroz com feijão? Você chama isso de feijão? Não, 1% é um erro de matemática, né? Mas chega mais. E eu diria mais ainda. Eu tenho que admitir aqui que eu não sou expert, não sei muito disso, mas o que eu entendo é que quando você faz o seu teste de ADN, né, que você manda para o laboratório, o que eles fazem? Eles têm uma base de dados. A base de dados, originalmente, foi assim. Chegava uma pessoa, dizia, o que você é? De onde você é? Né? No meu caso, eu não diria que eu sou... eu diria que eu sou um judeu ashkenazi. Né? A minha família são judeus que vieram da Polônia, portanto, ashkenazi. Eu diria, eu sou um judeu ashkenazi. É assim que eu me defino, assim que eu me conheço. E aí, então, eles olharam, supondo que eu fosse um dos primeiros exemplos do ADN que eles têm, eles colocaram, esse aqui é um judeu ashkenazi, porque ele disse que ele é. Com o passar do tempo, lógico, eles vão achando mais e mais e mais gente que se diz judeu ashkenazi, eles começam a achar os pontos em comum, aí eles acabam achando as áreas de comunalidade que dizem, de fato, o ADN de um judeu ashkenazi é desse jeito aqui, baseado na maioria. Porém, imagina que se eles tivessem me perguntado o que você é, Jacques Kuckerkorn, e eu diria, eu sou brasileiro. Porque, de fato, eu sou brasileiro. Eu nasci em São Paulo. Né? Porém, o meu ADN é importado. Né? Eu me defino como brasileiro pela minha cidadania, pela minha cultura, pela minha língua. Porém, geneticamente, eu claramente não sou brasileiro. Claramente, o único que é verdadeiramente brasileiro é um tupi-guarani, né? Ninguém mais. Porém, eu poderia ter dito que eu era brasileiro. Aí, de repente, se eu tivesse sido um dos primeiros a dar a minha amostra de ADN, de repente ia ter gente aparecendo nos exames deles de ADN dizendo, você tem 1% de brasileiro, se ele fosse um judeu ashkenazi. Porque o ADN dele ia ser semelhante ao meu. Porém, como eu me defini erradamente, né, levaria a esse erro. Então, muitas vezes, quando o nego chega e diz eu tenho 1% de judeu ashkenazi, de judeu sefaradi, na minha opinião, é um erro matemático. Né? Não quero... Porém, isso é muito importante, é irrelevante. Se um sujeito chegasse para mim e me dissesse, eu fazia o meu teste, eu tenho 99%, eu tenho 100% de ADN judeu ashkenazi, porém, ele nasceu, cresceu e se criou como evangélico, ou católico, ou budista, ou o que for, ele não é judeu, porque o judaísmo não se define pelo ADN. Eu acho também que... então, me aconteceu uma vez que uma mulher me ligou, e talvez a pessoa mais famosa que me ligou, assim, né, e também não é muito famosa, ela era sobrinha presidente de um país da América Central. Melhor não dizer qual, porque não é relevante. Para você ver quão pouca gente famosa, relevante me contata. Porém, essa mulher me contatou dizendo, eu acho, isso faz muitos anos, né, antes de ter teste de ADN, eu acho que nós temos tradições sefaradim, eu acho que nós somos judeus. Aí eu falei para ela, que legal, e o que isso significa para você? Ela falou, como assim? Olha, você está me procurando porque você acha que eu sou um expert, que eu sei muito sobre o assunto. Que é um fato, eu sei muito sobre Anussima, eu escrevi minha tese sobre isso, eu escrevi antes que isso ficasse famoso, eu já tinha escrito minha tese e já dava palestra sobre o assunto. Né? Porém, se você está me procurando porque eu sou um expert, e você me contar a tua história, e eu te disser que eu posso te garantir, baseado na minha experiência, já que você está me procurando porque você acha que eu sou um expert, tinha saído
anúncios em jornal, artigos em jornais, etc. Se você está me procurando e eu te disser 100% seguro que você tem origem sefaradim, o que você vai fazer? Ela me falou, aí eu ia estudar, aí eu ia querer ser mais, eu ia querer aprender mais, eu ia querer me reconverter ao judaísmo. Falei, legal. E o que você faria se eu te dissesse 100% seguro que, na minha opinião de expert, você não tem origens judaicas? Ela me disse, eu deixaria o assunto de lado, não me interessaria mais. Então eu falei para ela, olha meu amor, você não tem origens judaicas, tchau. Por quê? Porque o ser judeu não tem a ver com o seu DNA. Tem a ver com a sua alma, tem a ver com eu acho que assim, se você nasceu judeu, ou foi criado como judeu, é viver uma vida judaica, viver numa cultura judaica. Você não pode, até ontem, ter sido um bandista, e hoje você descobriu no teu teste de ADN que você tem 2% de judeu, e já andar de peió, de kippá, de preto, e ficar me criticando que eu não pareço um rabino de verdade. Tá? Você faz porque você é um babaca, porque tem gente que faz, porque são babacas. Então, você... Né? Ou seja, o ser judeu tem a ver com cultura, tem a ver com educação. E, na minha opinião, eu já fiz mais de 500 conversões. Eu não creio que haja um rabino vivo hoje que tenha feito tantas quantas eu já fiz. Tem a ver com a sua alma. Eu sim estou disposto a aceitar e acreditar, e eu acredito, de fato, que a pessoa que se converte é porque ela tem uma alma judia. Isso não me cabe a menor dúvida. Eu vejo pelo que as pessoas sofrem, o que elas têm que aguentar para poder se converter, para poder chegar lá. Né? Se não há assim, um desejo enorme, uma força enorme, sobretudo na América Latina, que é tão difícil, é porque se a pessoa chega a se converter, é porque realmente ela tem uma alma judia que busca regressar. Tá? Porém, o ADN não tem nada a ver com isso. Portanto, eu não sei que título eu vou dar para esse vídeo ainda, mas vai ter alguma coisa a ver assim com o seu resultado do seu ADN judaico, né? O que isso significa? Nada. Lamento. E eu também, não que eu queira me exibir, mas quando eu fiz o meu teste, a pessoa que fez o teste era um amigo meu, era o dono da companhia, ele me falou que eu seria um outdoor para o judaísmo ashkenazi, porque eu tenho uma preponderância enorme de ADN judaico ashkenazi. Porém, o que isso significa também? Nada. Eu vou contar, a última história que eu vou contar para vocês foi quando eu fui fazer o meu teste. Isso fazem muitos anos, uns 20 anos atrás, tá? Quando recém começou. O dono da companhia era amigo meu. Aí ele me disse, Jacques, não faça seu teste. Você é um homem de negócio maravilhoso, né? Você abre um negócio, aí seja um cliente bom como eu que quer pagar, e você diz para eu não fazer. Aí ele falou, por quê? Eu falei, por que você acha que eu devo fazer? Ele falou, Jacques, eu não posso te dar boas notícias. Como? É muito simples. Você acha que você é um judeu ashkenazi. Eu falei, Então, mas se você fizer o teu teste, no melhor dos casos, você vai confirmar o que você acha que é. Porém, e se não for? E se de repente alguma das tuas trisavós, tataravós, foi violentada por um cosaco e você tiver o DNA de russos? Ou vai saber o que aconteceu? Porque você entende, quando você faz esses testes de ADN, você vai para a mãe da tua mãe até a primeira fêmea e do pai do teu pai até o primeiro macho. Né? Então, você não está vendo teu avô, teu bisavô, teu trisavô, você está vendo milhares de anos para trás, né? Então, ele me disse, eu não posso te dar boas notícias, só posso te dar notícia ruim, que você não é o que você acha que você é. Aí eu falei para ele, que bom, cala sua boca, faça seu negócio que eu já paguei de qualquer jeito. Bom, aí, naquele então demora, eu não sei quanto demora hoje, naquele então demorava um tempão. Como ele era meu amigo, umas 2, 3 semanas depois ele me ligou, para me dizer, Jacques, eu tenho o seu resultado. Aí eu falei para ele, obrigado, mas não me interessa. Ele
falou, como não interessa, você gastou dinheiro? Eu falei, não, vou te explicar. Você me deu a oportunidade de refletir nessas 2 semanas sobre quem eu sou, qual é a minha essência. Porque eu pensei, pô, e se eu descobrir que eu sou negro? Eu vou odiar os brancos? Não, sei lá. Não, calma, né? Ou se eu descobrir que eu sou coreano? Eu gosto de comida coreana. Né? Enfim. Aí o que eu pensei foi, antes de falar com ele, foi que não me interessa. Não importa o que o ADN diga. Quem é Jacques Kugelkon? Quem é o Rabino Jacques Kugelkon? É um judeu ashkenazi, porque é o que me define, a minha essência, a minha origem, as minhas práticas, as minhas tradições, o meu pensamento é um judeu da Polônia, de onde vieram meus 4 avós, e que criaram meus pais, que me criaram, e tudo que eu faço, em grande essência, tem a ver com esse judaísmo não talmúdico, não babilônico, não marroquino, mas vindo da Polônia. Então, aí eu falei para ele, ó, você já me deu o valor do que eu queria, que é saber que poder ter refletido quem que eu sou. Né? O resultado que você me der, no final, é irrelevante. Aí ele falou, bacana, mas como você já pagou, eu vou te dar o teu resultado. O resultado é que ele me falou, eu nunca fiz um teste para alguém que tenha tido uma porcentagem tão elevada de genes, né, do ADN de judeu ashkenazi, de J1. Enfim, essa é a minha história. Se você já fez seu teste, coloca teu resultado, conta aí para nós aí o que deu, o que você acha. Se você achou que esse vídeo foi bom, dá um joinha. Se não achou que foi bom, dá um joinha também, o que te custa, meu? Tá bom? Tudo de bom, shalom.